seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto que tem lá na apostila de vocês, lá na página, a partir da página 24, tabelas e gráficos. Vocês vão observar que tem uma atividade para vocês fazerem referente aos números e dados que foram citados lá no texto que fala sobre os refugiados no Brasil em 2016. Após a interpretação desses gráficos, vocês vão fazer uma pesquisa da escolha de vocês. Então, esse vídeo é para orientar sobre essa pesquisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um tema de que vocês gostem, pode ser, por exemplo, a porcentagem de peixes em água doce, a porcentagem de peixe em água salgada. Vocês podem escolher o assunto que vocês quiserem, quais são os jogos mais vistos, que vocês gostam muito de jogos, quais são os youtubers mais vistos hoje em dia na internet. Escolha o tema de vocês. Só que essa pesquisa, esses dados, vocês não vão coletar, vocês vão fazer uma pesquisa que já tenham esses dados já específicos na internet, por exemplo. Então, se você pesquisa lá, por exemplo, quais são os animais de estimações que mais são adotados hoje em dia, vai aparecer um informativo, vai aparecer os números, a porcentagem disso. E você vai pegar essa pesquisa já pronta e vai montar gráfico e também tabela. Quando a gente fala de montar gráfico e tabela, primeiramente você faz a montagem da sua tabela em ordem decrescente, para depois você fazer um gráfico relacionado a essa tabela. Se vocês observarem aí na página 25, tem as informações lá no cantinho da página 24 sobre os países, né, que tiveram mais refugiados. Então, como que você vai fazer? Vai pegar o número desses países, o que tinha maior número era a Síria e o menor número é na Angola. Então, em ordem decrescente, você coloca o maior número e vai descendo. Assim, você organiza os números da sua tabela. Após você fazer isso, você define a estrutura que terá o seu gráfico. Como que será o seu gráfico? Existe gráfico, né, que é feito na horizontal e gráfico feito na vertical. Então, vocês podem... vertical ou horizontal, desculpa. Então, vocês podem escolher essas duas maneiras e também existem gráficos de pizza, que são aqueles que fazem a divisão. Esses são mais difíceis de fazer. Eu aconselho vocês escolherem um desses dois tipos aqui, certo? Esse aqui pode ter essa estrutura, fazer a porcentagem em barrinhas, né? Assim, ou pode ser nessa estrutura você fazer as barrinhas assim. Dependendo do tipo de pesquisa que você fizer, terá números exatos, dependendo da pesquisa não terá. Então, se vocês observarem na página 25, esse gráfico ele vai de 0 a 50, por quê? Porque os números aqui são grandes. Se você está falando de números menores, essa sequência de números da sua tabela, do seu gráfico, pode ser menor. De 0 vai para 5, depois para 10, depois para 15, por exemplo. Se for números muito grandes, aí você faz de 0 a 20, a 25, a 50. Você que sabe, você que vai dar uma olhadinha aí nas suas informações e ver qual é o intervalo de número que você vai colocar aí para construir o seu gráfico. Se é de 10 em 10, de 15 em 15, de 30 em 30, vai depender do número que você tem como total. Por exemplo, aqui tem 300 e pouco. Imagina se a gente fosse colocar de 0 a 5, a 10, que tamanho que seria esse gráfico? Ele ficaria muito enorme, né? Então, você vai dosar aí e ver qual é a medida correta de você colocar de um número para o outro, tá bom? Depois que vocês fizerem tudo, vocês vão tirar foto e enviar para mim, tá bom? Da pesquisa, o que você pesquisou, porque eu vou comparar a pesquisa e vou comparar com a sua tabela e com o gráfico. Então, só repetindo para que você entenda, você vai escolher um assunto da sua preferência. O que você gosta? De fruta, de flores? Por exemplo, quais são as flores mais exóticas que existem, por exemplo? Aí você vai pesquisar os dados sobre isso. Pode ser sobre qualquer assunto, algo de ciência, algo de geografia. Você vai pesquisar. Lembre-se que tem que ter dados numéricos e comparativos para você conseguir fazer uma tabela decrescente do maior para o menor e depois um gráfico dessa mesma informação. Se a sua pesquisa não tiver essas informações de dados e números, não tem como você fazer a tabela dela.
Então, primeiro você vai pesquisar, sim, aquilo que você gosta, mas levando em consideração que essa pesquisa ela tem que trazer dados comparativos de vários itens para você conseguir fazer isso dentro de uma tabela e depois transformar essa informação em gráfico, tá bom? O dia programado para essa aula estarei disponível para tirar dúvidas sobre o gráfico e a tabela com vocês também no WhatsApp. Tudo bom? Então tá bom então. Beijo, até mais!